Como profissional de saúde, você sabe bem como é essa sensação. Quando o paciente senta na sua frente e traz sintomas que simplesmente não se conectam. Dores, os desconfortos e os exames estão normais, protocolos e medicamentos que não funcionam como você esperava. E uma pergunta fica martelando na sua cabeça: o que mais eu poderia fazer por esse paciente? Me deixava assim um pouco aflita, né? Puxa, como que eu posso ajudá-los, né? Existiam algumas queixas clínicas, algum outro desconforto que eu não conseguia resolver e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. É nessa hora que vem a dúvida, vem a insegurança. Será que é isso mesmo? Será que eu estou deixando passar alguma coisa? E se eu não estiver enxergando a raiz do problema? Eu sabia a importância do intestino para a saúde geral, mas não com ferramentas práticas e o conhecimento aprofundado para tratar os meus pacientes de forma tão eficaz. Senti a necessidade de me aprimorar um pouquinho mais nesse assunto. Foi buscando essas respostas que esses profissionais chegaram até aqui e descobriram que a raiz muitas vezes está onde poucos olham, no intestino, na microbiota e na disbiose. É a segurança do raciocínio clínico. Eu acho que esse é o ponto. Você ter esse raciocínio clínico. Não fazer a mesma coisa para todo mundo. O conteúdo dela fez diferença para me trazer mais segurança, mais assertividade no tratamento. O que mais me deixou feliz foi o impacto direto na saúde dos meus pacientes e na minha própria. E agora, esses profissionais não são mais os mesmos. Eles saíram da dúvida e entraram na clareza. Saíram da frustração e ganharam segurança. Saíram dos protocolos prontos e construíram um raciocínio clínico. Porque hoje eles sabem que não existe paciente igual ao outro e que para tratar de verdade é preciso olhar além. A gente entender a raiz desses problemas, não trazer protocolos prontos, a gente entender a individualidade de cada pessoa e conseguir fazer dessa individualidade um tratamento individualizado. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à imersão profissional em disbiose intestinal. O primeiro passo para se tornar o profissional que vê o que os outros não veem e que transforma o que os outros não conseguem transformar. Olá, meus queridos! Que alegria imensa estar aqui com vocês para dar início à nossa imersão profissional em disbiose. Sejam todos muito bem-vindos. Eu fico realmente emocionada em saber que tantos profissionais de saúde dedicaram seu tempo para aprofundar o conhecimento em um tema tão crucial como a disbiose intestinal. E olha, não é crucial só para quem trabalha diretamente com o intestino, viu? Como a gente vai ver nessa aula, a disbiose tem um impacto que vai muito além. Por isso, a tamanha importância que ela tem na nossa saúde. Sei que temos aqui profissionais de diversas áreas: médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos e também alguns estudantes dedicados, todos buscando entender melhor como a saúde intestinal se conecta com a prática de vocês. Eu fico muito feliz com todo esse interesse e comprometimento. Talvez alguns de vocês até já sejam alunos da formação avançada em disbiose intestinal, porque eu sei o quão dedicados vocês são. E que bom ter vocês aqui também, eu sempre buscando aprimoramento. Essa imersão é um preparo para a abertura da nova turma da minha formação avançada em disbiose intestinal. E o meu objetivo é dar a vocês um gostinho do que é ter clareza e segurança para diagnosticar e tratar pacientes com disbiose intestinal com um conteúdo rico, prático, para que vocês já consigam extrair insights valiosos e aplicar na sua prática clínica. O que eu desejo para vocês ao final dessa jornada, e especialmente para quem decidir seguir comigo na formação completa, é muito claro: transformar frustração profissional em confiança e segurança no tratamento de disbiose e doenças correlacionadas, mesmo nos casos mais complexos que não respondem aos protocolos convencionais. Mas, para que você não fique só comigo falando, é importante que vocês ouçam rapidinho o que alguns dos nossos alunos da formação têm a dizer sobre essa transformação na prática clínica deles.
Vamos ver rapidinho? É notória a diferença do resultado dos pacientes que outrora demoravam a ter um resultado ou até mesmo não tinham um resultado. Me ajudou muito para trazer um resultado muito bom para esses pacientes. Então, a segurança que eu tive ao aprender a levar isso para o meu paciente foi bastante importante. Eles perceberam essa segurança em mim, confiaram no tratamento e realmente a gente acabou tendo um resultado muito bom. São muitas informações que nós somos bombardeados hoje em dia e ela objetiva tudo, torna tudo mais claro, nos dá segurança, assertividade nos testes coprológicos, na questão do uso de enzimas, nas doenças inflamatórias intestinais. Então, assim, eu saio muito mais confiante, fortalecida, segura com o respaldo dela. Depois do curso da doutora Denise, eu passei a prescrever com muito mais segurança. O quanto o conteúdo dela fez diferença para me trazer mais segurança, mais assertividade no tratamento. E eu passei a ter uma visão mais amplificada. Obviamente que você tem uma segurança muito maior, mas não é uma segurança apenas em prescrever suplementos. Não, isso também, mas não é isso. É a segurança do raciocínio clínico. Eu acho que esse é o ponto. É a segurança do raciocínio clínico. Quando você está de frente, o paciente está na tua frente. O repertório de conhecimento que foi adquirido no curso possibilitou auxiliar os meus pacientes, tratar realmente doenças que estão correlacionadas com a desbiose, amenizar os sintomas, desenvolver qualidade de vida. A formação me proporcionou segurança para prescrição, para prática clínica. Eu consegui impactar positivamente a vida desses pacientes. Além de ter um benefício financeiro também, porque isso fidelizou meu paciente e isso teve impacto também ali dentro das finanças no consultório. Eu sinto que eu sou capaz de mudar realmente a vida das pessoas através das minhas prescrições. Viram só? É sobre isso que eu tô falando. É sobre ganhar segurança, ter um repertório que realmente faz a diferença, conseguir resultados onde antes parecia impossível, fidelizar pacientes e sim, ter o reconhecimento profissional e financeiro que acompanha tudo isso. É uma mudança profunda na forma de atuar. Mas quando temos metodologia, por mais profunda que seja a mudança, conseguimos implementar com simplicidade e com clareza. Eu sei disso porque eu vivi a transformação na pele como paciente e como profissional. De forma resumida, eu entrei na faculdade de medicina lá em 1993, inspirada por uma experiência da minha infância. A reação que os meus pais tiveram aos médicos que salvaram a minha vida aos 6 anos de idade, quando eu sofri uma febre reumática muito grave. Meus pais viam e falavam dos médicos que me curaram como se fossem heróis. Então eu cresci com isso na minha mente, sabe? Eu queria ser vista como alguém que conseguia fazer aquela diferença na vida dos outros também. Com esse sonho, eu me formei, me casei e logo em seguida fui morar na Espanha, onde eu fiz um fellow em gastroenterologia na Universidade de Barcelona. Voltei para o Brasil, fiz residência em cirurgia geral e depois eu fiz especialização em endoscopia digestiva. Esse último na USP. Uma trajetória bem tradicional, né? Mas lá por 2011, mesmo com todas essas especializações, em busca de ser a diferença, eu não podia me sentir mais distante daquele propósito inicial. Eu trabalhava cada vez mais e sentia que fazia pouco pela saúde real dos meus pacientes. Quantas vezes eu me peguei dizendo algo como, olha, infelizmente você vai ter que aprender a conviver com esses sintomas, toma aqui esse remédio para aliviar um pouquinho, ou esse é o seu novo normal. Aquilo me gerava uma frustração enorme, tanto na carreira quanto na minha vida pessoal. E por mais horas e horas de estudo que eu colocasse, jantares familiares que eu perdesse, a sensação não passava. Foram anos vivendo dessa forma, ligada no 220 e sem conseguir chegar lá. E aí então, em 2011, a vida deu uma chacoalhada. Eu passei por um divórcio e logo em seguida eu adoeci. Eu vivi na pele a frustração que muitos pacientes sentem. Fazia inúmeros exames e todos vinham normais, mas eu não me sentia bem. Meu estômago afetado, o intestino também, ansiedade, falta de ânimo, cansaço, brain fog. Consultei com colegas que eram renomadíssimos. Tomei medicamentos e nada.
nada resolvia. Foi aí que eu resolvi fazer algo diferente, a buscar outras respostas. Eu costumo falar que é pegar ferramentas fora da caixa que eu tinha. E com isso eu comecei a ler outros livros, comecei a tirar conhecimento de outras fontes, outras áreas da saúde, e eu comecei a expandir meus horizontes. Foi quando eu encontrei a disbiose. Ai, meu Deus, que loucura que foi! E como nunca tinha lido nem estudado nada sobre isso na faculdade, e aí tudo começou a se encaixar. Eu entendi que apesar dos médicos tão idolatrados pelos meus pais, terem salvado realmente minha vida aos 6 anos de idade, o uso intenso de antibióticos tinha deixado as suas marcas, desequilibrando a minha microbiota desde muito cedo. Eu vivia no limite e eu nem percebia. Por ora, um exemplo para vocês. Tive intolerâncias alimentares ao longo da minha vida toda e lidava com elas como se fossem normais, mas já eram consequências da minha microbiota desbalanceada. E aí, quando veio o estresse do divórcio, meu corpo, que já vivia no limite, não aguentou. Um livro que foi para mim um divisor de águas nesse processo todo foi o seguinte: o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Sim, esse é o título. Eu comecei a mudar os meus hábitos depois que eu li aquele livro. Sono, alimentação, exercício físico. Eu mergulhei num conceito novo que se chamava medicina funcional, aplicando em mim mesma tudo o que eu aprendia. E à medida que minha saúde era resgatada, a empolgação, pela profissão que eu tanto quis fazer, voltou com força total. Porque eu comecei a aplicar esses conhecimentos nos meus pacientes e ver resultados que antes eu não conseguia. Foi uma certa mistura de alívio e até um pouco de tristeza também. Alívio por encontrar esse caminho, mas tristeza por pensar, como que eu nunca tinha ouvido falar da importância da microbiota antes disso tudo? Por que eu não fui ensinada dessas interligações sistêmicas todas? Por quê? Essa experiência me deixou realmente indignada com a forma como nós aprendemos a saúde. Nós temos uma formação em caixinhas, Aqui está o sistema digestivo, ali está o sistema endócrino, lá o neurológico. Nós esquecemos que tudo isso faz parte de um único ser humano. Está tudo interligado. Essa visão muito fragmentada, eu realmente acredito que é a raiz de muitos problemas que nós enfrentamos no dia a dia nosso de consultório. Foi dessa jornada pessoal e profissional, então, dessa busca por respostas e dessa indignação com a visão compartimentada, que nasceu o meu jeito de trabalhar. A minha forma de integrar os conhecimentos que hoje eu chamo de método Carvalho de reequilíbrio individual. E não é só sobre tratar a microbiota, é sobre entender o paciente como um todo. E essa minha história nos leva diretamente ao tema central da nossa aula de hoje. Por que tantos tratamentos, mesmo aqueles considerados muito bons, dentro da visão tradicional, falham em pacientes com disbiose e nas suas condições relacionadas? A resposta começa justamente nessa forma como nós fomos treinados. Como eu falei, na área da saúde, não somos formados para ter um olhar sistêmico, Nós somos treinados para sermos especialistas em partes isoladas. Claro que, dada a complexidade do ser humano, isso é importante para conseguirmos aprofundar em cada sistema, Mas até que ponto? Esse mergulho às profundezas da compartimentalização, de fatiar o ser humano e das especializações, nos leva a uma condição que eu chamo de cegueira contextual. O que seria isso? É uma condição profissional onde, limitados por essa formação tradicional, nós focamos apenas nos sintomas isolados, ignorando completamente o contexto sistêmico do paciente. É como tentar cuidar de uma árvore doente olhando apenas as folhas amareladas, sem jamais considerar a qualidade do solo onde ela está plantada, a água que ela recebe, a incidência do sol e por aí vai. Vamos pensar então em alguns exemplos práticos? Um profissional focado no intestino pode prescrever o melhor probiótico, a melhor dieta para síndrome do intestino irritável, por exemplo.
Mas se ele não investigar o estresse crônico do paciente, a qualidade do sono, que a gente chama de cronobiologia, a exposição a toxinas ambientais, ou até mesmo uma disfunção tireoidiana subclínica, o tratamento tende a falhar. E ele está olhando só para a folha, que seria o sintoma intestinal, ignorando o solo, por exemplo, que é esse contexto todo que está por trás. E o profissional que não lida diretamente com o intestino? Por exemplo, um dermatologista tratando uma acne persistente, um psiquiatra lidando com uma ansiedade crônica, um endocrinologista com uma dificuldade em controlar um diabetes. Se eles não considerarem o intestino como um possível gatilho ou mantenedor dessas condições, também estarão sofrendo de cegueira contextual. Estão tentando consertar o carro olhando só para o pneu que está murcho, sem verificar por que ele murchou em primeiro lugar. E no centro disso tudo está a disbiose, a condição intestinal mais prevalente da atualidade, interligando todo o corpo humano. Bem, mas afinal, o que é disbiose? Pega o caderninho, que essa parte é importante. Muitos ainda pensam que disbiose é simplesmente um excesso de bactérias ruins no intestino, ou seja, um hipercrescimento bacteriano. Mas é muito mais do que isso. Disbiose, meus queridos, se refere a qualquer desequilíbrio na composição ou função dessa microbiota, desse coletivo. E quando eu falo então em microbiota, não estou falando só de bactérias, tá bom? Que fique bem claro. E eu estou incluindo aí vírus, fungos, arqueias, parasitas, todo esse ecossistema complexo que vive em nós e conosco. Esse desequilíbrio pode ser sim um hipercrescimento de algum grupo, mas também pode ser uma depleção, por exemplo, de uma espécie benéfica, tá? Após o uso repetitivo de antibióticos, que varre tudo que passa pela frente. Ou pode ser ainda uma condição que pouca gente fala, o deslocamento geográfico. Quando micro-organismos que deveriam estar num lugar, por exemplo, nos cólons, aparecendo em outro onde não deveriam, por exemplo, no intestino delgado. Então, querem exemplos práticos, né? Melhor desse deslocamento, que não é só intestinal? Disbiose urinária. Sabe a famosa infecção urinária por Escherichia coli? Então, a E. coli é uma bactéria comum do nosso intestino, do intestino grosso. Quando ela consegue migrar dali e colonizar o trato urinário, nós temos uma disbiose por deslocamento, que é a principal causa de infecção urinária. Eu posso ter, então, a disbiose do intestino delgado, o que muitos chamam, a meu ver, erroneamente, apenas de SIBO, que é uma sigla para Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Primeiro, nem sempre é só bacteriano. Então a gente pode ter fungos, arqueias, e aí a gente chama de sifo e de imo. Segundo, nem sempre é só overgrowth, ou seja, hipercrescimento. Pode ser a presença de tipos de micro-organismos que são típicos do cólon, mas que subiram para o delgado, ou seja, um deslocamento. Eu tenho ainda a disbiose por deslocamento oral intestinal. Micro-organismos da nossa boca podem, por exemplo, devido a uma baixa acidez gástrica, né, que a gente chama de hipocloridria, muitas vezes causada pelo uso crônico de prazóis ou pelo estresse crônico e envelhecimento, uma bactéria daqui pode sobreviver à passagem pelo estômago quando a gente engole a saliva e chegar ao intestino delgado, causando problemas. Entendem como isso é muito mais complexo do que parece? E tem mais, cada disbiose é única, como uma impressão digital. O que é um desequilíbrio para mim pode não ser para você. Não existe um padrão universal de microbiota, muito menos nenhum padrão universal de disbiose que vai se encaixar em todo mundo. Bem, eu sei que isso assusta um pouquinho no começo, né? Mas calma. Essa complexidade e individualidade fizeram com que, por muito tempo, a disbiose fosse até questionada. Será que existe isso? Né? Eu lembro de estar num congresso mundial de gastroenterologia em 2019, na Turquia, onde, aliás, meu pôster sobre metabólitos microbianos e eixo de adicção de vícios foi premiado, o que me deixou muito feliz. E conversando com um colega australiano, médico, ele me disse: disbiose, pena que isso não existe, né? Oi? Como assim não existe?
Felizmente, de 2019 para cá, o cenário mudou drasticamente. A ciência não só acordou, como está correndo atrás do prejuízo. Olha só esses números, pesquisando no PubMed, nossa principal base de dados científicos. Em 2019, que foi o ano do Congresso, foram publicados cerca de 2.100 artigos com o termo dysbiosis. No ano seguinte, 2020, já tivemos 2.900 artigos. E em 2024, foram 4.500 artigos publicados. Ou seja, 214% de crescimento. Se você busca por gut dysbiosis ou desbiose intestinal, são mais de 15.000 artigos. Gente, isso em termos de ciência é uma explosão. Não dá mais para ignorar. Não dá mais para dizer que isso não existe. O que não existe, na verdade, é o seu entendimento da causa. Ela existe, é complexa, é individual e está na raiz de muitos problemas de saúde que você atende no seu consultório, mas que você não sabe. E como essa desbiose, esse desequilíbrio lá no intestino, então vai causar problemas em outros lugares? Eu sei que você deve estar pensando isso. Aqui entra um conceito fundamental que eu desenvolvi para explicar isso de uma forma clara. O efeito dominó intestinal. Então imaginem uma fileira de peças de dominó. Sabe aqueles vídeos que a gente adora ver na rede social? Derruba uma e cai todas? O efeito dominó intestinal é um processo onde alterações aparentemente pequenas na microbiota intestinal, aquela primeira pecinha do dominó, acaba caindo e iniciando uma cascata de eventos que afetam progressivamente diversos sistemas do nosso corpo. Então, como peças do dominó alinhadas, cada desequilíbrio dispara o próximo. A desbiose leva a um aumento da permeabilidade intestinal, o famoso leaky gut, que leva então a uma inflamação de baixo grau, que sobrecarrega por sua vez o fígado e por sua vez vai afetar o metabolismo, impactando o sistema imune, que se comunica também com o cérebro. E assim por diante. É um ciclo de disfunções que se autoalimenta, retroalimenta e se expande. Por isso, meus queridos, tentar tratar só a última peça do dominó que caiu, ou seja, a doença de pele, a enxaqueca, a fadiga crônica, a depressão, a dor articular, sem olhar para a primeira peça, que seria a desbiose, é como tentar levantar aquela última pecinha caída, achando que todas as outras vão se levantar magicamente do nada. Não vão. Você precisa sim cuidar do sintoma que trouxe o paciente até você. Claro, levantar aquela última peça, porque faz parte do nosso juramento melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Mas é fundamental identificar e corrigir a origem do problema, ou pelo menos tentar levantar a primeira peça, porque só assim a cascata para a queda e as outras peças podem então se reerguer. Entender e manejar o efeito dominó é a chave para sair daquela cegueira contextual e começar, uma vez por todas, a ter resultados realmente duradouros. Agora que entendemos o que é desbiose, a cegueira contextual e o efeito dominó, vamos aterrissar isso na prática e levantar quais são os erros mais comuns que eu vejo os profissionais cometendo e que eu mesmo fiz várias vezes, tá? Muitas vezes com a melhor das intenções, mas que acabam perpetuando o problema do paciente e fazendo bons tratamentos falharem. Pega o caderninho de novo, porque identificar esses erros é fundamental para começar a mudar os seus resultados, ok? 1. Adoção de dietas excessivamente restritas. Ah, mas as dietas da moda. Tira glúten, tira lactose, tira FODMAPs, tira tudo. Só vai somando. Muitas vezes, naquela tentativa de aliviar os sintomas rapidamente, a gente cai na armadilha da restrição severa. Qual o problema disso? Primeiro, isso pode diminuir ainda mais a diversidade da microbiota, que já costuma estar pobre na desbiose. Segundo, gera um estresse e uma dificuldade de adesão para o paciente. E terceiro, não trata a causa. E posso te falar mais uma coisa? Pode realmente ser muito difícil colocar esses alimentos de volta depois. Qual seria a solução? Pensar em uma alimentação muito mais expansiva
e estratégica. Em vez de só tirar alimentos, né, vamos focar em incluir alimentos nutritivos, ricos em fibras prebióticas variadas, compostos bioativos que modulam a inflamação e ajudam a reparar a barreira intestinal. Claro, meus queridos, que restrições pontuais e temporárias podem sim ser necessárias, mas o foco aqui deve ser nutrir e diversificar, sempre de forma individualizada e nunca a perder de vista. Segundo erro que eu vejo, o uso indiscriminado de probióticos. Os probióticos viraram quase um sinônimo de saúde intestinal na mídia, né? Mas usá-los sem critério é um erro clássico. Achar que existe uma pílula mágica ou um pool de lactobacilos, por exemplo, que vai servir para todo mundo é uma ilusão. Em alguns casos, como a SIBO ou às vezes na CIF, ainda não tratados, dar um probiótico à torta e à direito pode até piorar os sintomas. Solução: usar os probióticos de uma forma racional e direcionada. Isso significa, meus queridos, escolher cepas específicas que têm uma base em evidência científica para a condição do paciente. E geralmente isso só vem depois do preparo do terreno. Controlar a inflamação, melhorar a digestão, ajustar a motilidade digestiva. O probiótico não é o primeiro passo, ok? Terceiro ponto e terceiro erro que eu vejo: o uso indiscriminado e muitas vezes repetido de antibióticos. Nós sabemos que os antibióticos são essenciais em muitas situações, mas o uso repetido ou para condições que talvez não precisassem realmente deles causa um impacto devastador na microbiota, como uma verdadeira bomba atômica no nosso jardim interno. E muitas vezes não há a preocupação em recuperar adequadamente essa microbiota depois. E cá entre nós, não é colocando o probiótico. Qual seria a solução disso? Usar antibióticos apenas quando estritamente necessário. E sempre que possível, associar o antibiótico ou seguir, com estratégias para mitigar esses danos e restaurar a microbiota. Por exemplo, até pode ser os probióticos específicos, como a Saccharomyces boulardii, que é um exemplo clássico, usado durante a antibiótico terapia, mas principalmente os pré-bióticos e uma dieta adequada. Quarto erro que eu vejo: tentar tratar todos seguindo a mesma direção, ou seja, aquela palavrinha que eu não gosto, que se chama protocolo. Lembra que a gente falou que a microbiota é como se fosse uma impressão digital? E a disbiose também? Então, como que eu posso achar que um único protocolo vai servir para todos os pacientes com queixa de disbiose? Isso, meus queridos, ignora a individualidade bioquímica, genética, de estilo de vida, os gatilhos específicos de cada um dos pacientes que levaram ele a ser disbiótico. Qual que é a solução? Individualizar e contextualizar sempre. É preciso investigar a fundo a história do paciente, seus hábitos, seus sintomas específicos, os seus exames, mesmo os mais simples, como a gente vai ver na formação, e, principalmente, qual foi o caminho trilhado por ele até chegar nessa disbiose. Só assim poderemos traçar um plano terapêutico realmente eficaz a médio e longo prazo. Quinto erro: tratar apenas a disbiose, sem abordar as causas que levaram aquele paciente a ser disbiótico, ou seja, o que empurrou o dominó. Nem as condições desencadeadas, por exemplo, aqueles dominós, aquelas pecinhas derrubadas. Esse erro é a materialização do que eu chamei de cegueira contextual e do desconhecimento do efeito dominó. Focar só em matar o excesso de bactérias ou fungos, ou só em repor probióticos, sem entender o que causou esse desequilíbrio inicial. Foi o estresse crônico? Foi uma alimentação ruim? Foi o uso de medicamentos, por exemplo, inibidor de bomba de prótons, antibióticos, analgésicos e por aí vai muitos outros, tá? Que vocês nem imaginam que podem estar causando disbiose. Toxinas ambientais. Quais foram os gatilhos que empurraram a primeira peça do dominó? E sem tratar as consequências que foram instaladas. Por exemplo, a inflamação sistêmica, o aumento da permeabilidade,
as deficiências nutricionais e, inclusive, problemas em outros órgãos, que são as outras peças do dominó que já caíram. Sem fazer isso, é uma receita certa para a recidiva. Qual a solução? Aplicar um raciocínio clínico integrado que olhe para as raízes, para os gatilhos e para as consequências sistêmicas. É exatamente isso que o método Carvalho de reequilíbrio individual ensina a fazer, olhando o paciente como um todo, desde o solo até os frutos da árvore. Evitar esses 5 erros, meus queridos, já muda completamente a perspectiva do tratamento e os resultados que vocês podem alcançar. E perceber esses erros nos leva diretamente a entender por que dominar esse conhecimento é tão crucial hoje. E por que eu argumento que entender tudo isso é tão urgente para você como profissional de saúde? Por que você não pode mais ficar para trás nesse assunto? Bem, em primeiro lugar, a mídia leiga está falando sobre disbiose e doenças correlacionadas o tempo todo. Artigos em portais de notícias, reportagens na TV, posts de influenciadores. A informação nem sempre correta, é verdade, né? Mas a informação está chegando ao seu paciente e ele vai trazer isso para você. Segundo, consequentemente, seu paciente vai chegar no consultório, né, falando de disbiose. Ele vai pesquisar no Google, ele vai ver vídeos, vai ouvir falar de alguém. E aí ele vai chegar para você perguntando assim: doutor ou doutora, será que eu tenho disbiose? Será que meu problema de pele tem a ver com o meu intestino, que nunca funcionou bem? Eu li sobre o eixo intestino-cérebro. Será que isso tem relação com a minha ansiedade, por exemplo? E se você não souber responder, se você desconversar ou minimizar esse assunto, e você vai fazer o quê? Vai ficar com cara de ué? Vai falar que não tem nada a ver? O paciente vai, não volta mais. Terceiro, profissionais que não se atualizam perdem credibilidade e, portanto, os pacientes. Se o paciente percebe que você não domina um assunto que ele já ouviu falar, que é importante, a confiança dele vai ficar abalada. Ele pode procurar outro profissional que demonstre um pouco mais de conhecimento no tema. Tá? Quarto, como vimos com o efeito dominó, a disbiose está relacionada a praticamente todas as áreas da saúde. Não importa se você é cardiologista, dermatologista, psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, pediatra, nutricionista, fisioterapeuta, biomédico, dentista, em algum momento a saúde intestinal vai impactar o seu paciente e o seu tratamento. Provavelmente já ocorreu. E falo até com uma certa tranquilidade que está ocorrendo agora, nesse exato momento. Quinto, nosso estilo de vida moderno é um prato cheio para disbiose. O estresse crônico, imagino que você também, a alimentação rica em ultraprocessados, pobre em fibras e outros pré-bióticos, o sono de má qualidade, o uso indiscriminado de medicamentos, como os antibióticos, os antiácidos no geral, anticoncepcionais e por aí vai, anti-inflamatório. Tudo isso contribui para o desequilíbrio da microbiota. E a prevalência, portanto, é altíssima. Estudos recentes no Brasil, como os que citei no material de apoio, mostram que mais de 50% das pessoas em certas populações, incluindo profissionais de saúde e estudantes, apresentam sinais e sintomas sugestivos de disbiose, ou risco aumentado da hiperpermeabilidade intestinal. É muito mais prevalente do que condições como síndrome do intestino irritável ou a doença celíaca. Ignorar a disbiose hoje é como ignorar a importância da higiene das mãos no século XIX. Simplesmente não é mais uma opção para quem quer oferecer o melhor cuidado ao seu paciente. E além da necessidade clínica, existe uma enorme oportunidade de mercado para os profissionais que dominam esse conhecimento. Olhem esses dados aqui. Publicações científicas. Como já vimos, o número de artigos sobre microbioma e disbiose cresceu absurdamente. E isso que eu não mostrei, a porcentagem de artigos que correlacionam a microbiota com diversas doenças. A imagem mostra a microbiota aparecendo aproximadamente em 40% dos artigos publicados dessas doenças em 2021. Investimentos. O investimento privado no setor de microbioma saltou de cerca de 2 bilhões de dólares anuais entre 2014 e 2017 para mais de 20 bilhões em 2021. O mercado vê o potencial terapêutico e comercial disso.
Abre o olho. Mercado de microbioma humano, estimado em 269 milhões de dólares em 2023. A previsão é alcançar 1,37 bilhão de dólares até 2029, crescendo a uma taxa anual de mais de 31%. Isso é um crescimento absurdo. Mercado de probióticos. Embora a gente saiba que tratar disbiose vai muito além de dar probióticos, o crescimento desse mercado reflete a conscientização do público. O mercado global foi avaliado em quase 63 bilhões de dólares em 2024, com projeção de passar de 113 bilhões até 2033. E adivinhe, a América Latina lidera o consumo, com o Brasil representando mais da metade do mercado latino-americano. Patentes de alimentos funcionais. No Brasil, um estudo mostrou que, entre 2008 e 2020, a maioria das patentes de alimentos funcionais depositadas no INPE foi de alimentos probióticos. Isso indica uma tendência forte e oportunidades de negócios. O que todos esses números mostram? Que a saúde intestinal e manejar a microbiota são o futuro da medicina e da saúde. Profissionais que se posicionarem como referência nessa área agora terão uma vantagem competitiva imensa nos próximos anos. Eu sei que agora vocês devem estar pensando, ok, Denise, eu entendi o problema da cegueira contextual, entendi o que é disbiose de verdade, eu vi o efeito dominó, eu percebi a urgência e também a oportunidade. Mas como é que eu faço para aplicar isso? Como que eu desenvolvo esse olhar sistêmico? Como eu aprendo a diagnosticar e tratar essa condição tão complexa e individual? Calma, esse é só o começo da nossa conversa. Na próxima aula, nós vamos continuar essa jornada e aprofundar ainda mais, falando também sobre os tipos de disbiose, e eu vou começar a mostrar para vocês o caminho do tratamento. Vou apresentar os pilares do método Carvalho de reequilíbrio individual e quero que vocês pensem nele como um GPS. Sabe quando a gente está perdido numa cidade desconhecida? E aí liga o GPS, de repente o caminho vai ficar claro, você sabe onde virar, qual trajeto seguir? Pois então, o método Carvalho funciona assim. Ele te dá a estrutura, o raciocínio clínico, as ferramentas para navegar pela complexidade da disbiose e encontrar o melhor caminho para cada paciente. Depois que você aprende a usar esse GPS, a jornada do diagnóstico e tratamento da disbiose deixa de ser confusa e passa a ser mais clara, segura e eficaz. Por hoje, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que essa aula tenha aberto a mente de vocês para a importância e a profundidade desse tema. Anotem suas dúvidas, reflitam sobre esse conteúdo, pois ele é a base para o que a gente vai ver a seguir. E lembrem-se, nossa aula 3 será ao vivo. Será a nossa oportunidade de interagir, tirar dúvidas e consolidar todo o aprendizado dessa imersão. Guardem as suas perguntas para esse momento ao vivo, mas não deixem de assistir a aula 2, pois ela vai te preparar para a terceira aula. Muito obrigada por dedicarem seu tempo a essa aula. Foi uma honra compartilhar esse conhecimento com vocês. Comenta aqui o que você achou, deixa sua dúvida e compartilhe essa imersão com outros colegas que vocês acham que podem se beneficiar. Vamos espalhar a consciência sobre a saúde intestinal. E vejo vocês nas próximas aulas. Um beijo grande!